Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do assunto princípios contábeis. No vídeo anterior, nós falávamos sobre o princípio do valor original. E eu disse para vocês que o princípio do valor original era compatível com o princípio da atualização monetária. Germana, e por que eles são compatíveis e complementares? Ora, atualizar é sinônimo de corrigir. Então, atualizar monetariamente o valor original não significa modificar este valor, e sim corrigir o valor de aquisição em consequência de uma moeda cujo poder aquisitivo não é constante no tempo. Então, o princípio da atualização monetária, ele é compatível com o princípio do valor original, porque ele não modifica o valor original da transação. Ele simplesmente corrige o valor da moeda, que não é constante no tempo. Vamos para o inciso de número 5. O uso da moeda do país, o uso da moeda no país, na tradução do valor dos componentes patrimoniais, constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos. Princípio da atualização monetária. O princípio da atualização monetária, ele tem como palavrinha-chave correção. Atualizar é sinônimo de corrigir. Corrigir o quê? O valor da moeda, que não é constante no tempo. O artigo 8º diz o seguinte: os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. São resultantes da adoção do princípio da atualização monetária. A moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa uma unidade constante em termos de poder aquisitivo. Foi exatamente o que eu falei ou comentei com vocês há alguns minutos atrás, que atualizar é simplesmente corrigir. Corrigir o quê? A unidade monetária que não tem um valor constante em termos de poder aquisitivo. Para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que permaneçam substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, do próprio patrimônio líquido. A atualização monetária não representa uma nova avaliação. A atualização monetária não representa uma nova avaliação, mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de indexadores ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado período. Foi exatamente o que eu comentei com vocês. A atualização, ela não modifica o valor original da transação. Por isso, ela não representa uma nova avaliação. Ela simplesmente corrige o valor original através da utilização de indexadores. Bem, gente, nós podemos considerar que esse princípio, ele está um pouco em desuso, certo? Por que ele está em desuso? Porque a correção, ela foi extinta desde 1995, quando o real passou a ser uma moeda forte. Então,
Hoje, as empresas que atualizam monetariamente as suas demonstrações, atualizam para fins gerenciais. Nós sabemos que essa inflação ainda existe, mas as empresas não são obrigadas a corrigirem monetariamente as suas demonstrações contábeis. Quando corrigidas, elas são corrigidas para fins gerenciais. O Conselho Federal, ele lançou uma resolução, a de número 900, que diz o seguinte no artigo 1º. A aplicação do princípio da atualização monetária é compulsória quando a inflação acumulada no triênio for 100% ou mais. Eu comentei com vocês que hoje as empresas elas estão desobrigadas de atualizarem monetariamente as suas demonstrações contábeis. Mas existe uma resolução do Conselho que diz o seguinte: se no triênio esta inflação chegar a 100% ou mais, atualizar monetariamente a demonstração torna-se compulsório. Ou seja, atualizar, corrigir monetariamente a demonstração torna-se obrigatório. Quando no triênio essa inflação chegar a 100% ou mais. Princípio da competência. Esse princípio da competência, ele é importantíssimo, gente. Na contabilidade, os fatos devem ser registrados segundo o regime de competência. E esse regime de competência, ele está fundamentado exatamente pelo princípio da competência. Germana, e de que trata esse princípio da competência? Eu já cheguei a comentar com vocês que essa competência é sinônimo de período. Competência de 2009, período de 2009. Competência de maio, período de maio. Mas esse princípio da competência, ele trata do momento do reconhecimento das receitas e das despesas. Então, o princípio da competência, ele trata do momento do reconhecimento das receitas e despesas. Para o princípio da competência, uma receita é realizada pela entrega do bem, independente do recebimento. O que isso significa? Que transferindo o bem para você, independente de vender à vista ou a prazo, é caracterizada a receita. Então, a entrega do bem, independente do recebimento. Independente de a venda ser à vista ou a prazo, o fato de entregar a mercadoria caracteriza a minha receita. E a despesa? A despesa, ela é incorrida pelo consumo do bem. Havendo o consumo, independente do pagamento, essa despesa é incorrida e, portanto, deverá ser registrada. Então, vejam que para o princípio da competência, a grana não interessa. A receita se realiza pela entrega, independente do recebimento. A despesa é incorrida pelo consumo, independente do pagamento. Então, para o regime de competência, para o princípio da competência, a grana não interessa. Vamos ao artigo 9º, que trata do princípio da competência. Ele diz o seguinte: as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem. Ou seja, as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, dentro da mesma competência, dentro do mesmo período, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem,
independente de recebimento ou pagamento. É exatamente o que eu havia comentado com vocês. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o princípio da competência determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, aumento ou diminuição no PL, estabelecendo diretrizes para a classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância do princípio da oportunidade. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: o princípio da competência determina quando alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição do patrimônio líquido. Germana, você, há um minuto atrás, comentou que o princípio da competência, ele se refere ao momento do reconhecimento das receitas e despesas. Aí vem o parágrafo 1º e me diz que esse princípio da competência refere-se a alterações no ativo ou no passivo que resultam em aumento ou diminuição do PL. Eu não estou conseguindo entender onde o ativo ou passivo se encaixa dentro dessa situação. Bem, nós vamos entender agora. Olha, nós vimos que o PL é igual ao ativo menos o passivo. Aí ele diz o seguinte: são alterações no ativo ou no passivo que resultem no aumento ou na redução do PL. Vamos considerar que houve um aumento do ativo. O aumento desse ativo, caso o passivo permaneça constante, vai resultar no aumento do PL. Então, houve uma variação no ativo que resultou no aumento do PL. Germana, e quando isso pode acontecer? Quando eu vendo à vista. Quando eu vendo à vista, eu reconheço uma receita no meu resultado e, consequentemente, um aumento do meu ativo pela entrada da grana. Então, houve um aumento do ativo que resultou na variação do PL. Mas vejam que esse aumento do ativo foi consequência de uma receita. Daí a associação com o princípio da competência. Um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha consumido um lanchinho e não paguei, certo? Reconheço a obrigação de pagar no futuro. Então, o fato de ter consumido o lanchinho caracterizou a minha despesa. Houve o consumo, a despesa foi incorrida e eu reconheço a obrigação de pagar minha dívida no futuro. Ou seja, há um aumento do meu passivo sem que haja uma variação no meu ativo. Ora, se o passivo aumenta e o ativo é constante, o que é que vai ocasionar no meu PL? Uma redução desse PL. Então, houve uma variação no passivo que resultou na redução do meu PL. E o aumento desse passivo se deu exatamente em consequência de uma despesa. Daí a associação com o princípio da competência.
Na aula 1, onde nós estudamos o patrimônio, eu não sei se vocês lembram, mas existia uma questão que pedia o capital próprio, ou seja, o valor do PL. E nós vimos que este valor do PL, ele tanto pode ser obtido pela diferença entre o ativo e o passivo, como eu pude calcular este PL utilizando as contas que compõem este PL. Mas ao calcular o PL, utilizando as contas que compõem este PL, eu precisei do lucro ou do prejuízo do exercício. O que é que eu quero que vocês entendam? Que para fechar esse PL, utilizando as contas que compõem o PL, eu dependo do resultado do exercício, ou seja, do confronto entre as receitas e despesas. O confronto das receitas e despesas vai me gerar um lucro ou um prejuízo. E eu já comentei com vocês que este resultado, ele parte da DRE e vai ser transferido para o PL para compor a riqueza da entidade. Então, tanto faz calcular o PL pela diferença entre o ativo e o passivo, como calcular o PL utilizando as contas do PL. Mas, para isso, nós precisamos de quem? Do resultado do exercício, ou seja, do confronto entre as receitas e despesas do período, que devem ser transferidos para fechar esse PL. É exatamente o que diz o inciso o parágrafo 1º do regime de competência. Vamos ao parágrafo 2º. O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é uma consequência natural do respeito ao período em que ocorrer a sua geração. Bem, gente, na próxima aula nós vamos continuar ainda com o princípio da competência. Até lá!